Vamos então começar o quarto capítulo, ambiente doméstico. Como sempre, o Emmanuel traz um trabalho do Kardec, aqui ele está trazendo o item 11 do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Frequentemente, o espírito renasce no mesmo meio em que já viveu, estabelecendo de novo relações com as mesmas pessoas, a fim de reparar o mal que lhes haja feito. Se reconhecesse nelas a quem odiara, quiçá, quem sabe, talvez, o ódio se lhe despertaria outra vez no íntimo. De todo modo, ele se sentiria humilhado em presença daquelas a quem houvesse ofendido. O item 11 do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. O que o Emmanuel está colocando aqui? Frequentemente, nós estamos renascendo no mesmo grupo para acertos, para pedir perdão, para perdoar, para ressarcir os danos que causamos, para sermos ressarcidos daquilo que nos foi causado. É um trabalho mútuo que ele coloca aqui, estabelecendo de novo relações com as mesmas pessoas, a fim de reparar o mal que lhes haja feito. Então nós estamos recebendo nos braços como filhos espíritos amigos passados ou espíritos inimigos do passado com os quais nós temos que acertar. Vamos lembrar a mãe do André Luiz, que não precisava mais voltar à Terra. É um espírito que está vivendo em esferas superiores, que volta à Terra para receber de novo Laerte, se eu não me engano o nome do pai dele, como marido, de novo, e recebendo as duas amantes dele como filhas. E uma das filhas que foi irmã do André Luiz e que está no plano superior junto com ela, vai vir também para ajudá-lo. Por aí a gente imagina o conflito dessa casa, né? Ela vem ali para educar esses três espíritos. E o conflito desse homem, né, com essas duas mulheres com as quais ele teve um relacionamento destrutivo, né, um relacionamento abusivo, porque ele foi amante delas, ele brincou de uma certa forma com o sentimento delas, vai recebê-las como filhas. Então aí a gente imagina o conflito dentro desta casa. E esta mãe para organizar, harmonizar, educar, preparar esses três espíritos para que eles possam crescer. Então, não vai se relacionar, vai renascer no mesmo meio, com as mesmas pessoas, a fim de reparar o mal que lhes haja feito. Se reconhecesse nelas a quem odiara, quer dizer, se reconhecer ali uma pessoa por quem você tem muito ódio, vai ser difícil esse reencontro, esses perdões e esse aprender a amar. Embora não lembrando, a gente precisa sempre entender bem isso. A pessoa não lembra ali na nova reencarnação o que aconteceu no passado, mas o sentimento fica. Aquela sensação, puxa, por que eu não gosto do meu pai? Ou por que eu não me sinto bem com a minha mãe? Por que eu não gosto do meu irmão? Por que eu não me sinto bem com meu tio ou com meu avô? Ele não me fez nada, ele faz tudo para me agradar, mas eu não gosto, eu tenho uma certa aversão, né? E vice-versa. Por que meu neto, meu sobrinho, meu filho, meu irmão não gosta de mim? Quando a gente entende o processo da reencarnação, a gente sabe que isso não tem a lembrança ali, mas o sentimento tem. E nós temos que acertar essas arestas. Nós temos que aprender a amar, temos que aprender a perdoar, temos que aprender a pedir perdão, né, àqueles que nós magoamos. Então, é o que ele coloca aqui. De todo modo, ele se sentiria humilhado em presença daqueles a quem houvesse ofendido. Como a gente iria se sentir perante um pai ou um filho nosso, que a gente sabe que a gente magoou muito, ou que a gente matou, ou que a gente enganou numa vida passada, roubou, traiu? Seria muito difícil. Por isso que a gente tem a chance com a reencarnação de recomeçar do zero e acertar essas arestas. Na comunhão de dois seres para a organização da família,
prevalece o compromisso de assistência, não só de um para com o outro, mas também para com os filhos que procedem do laço afetivo. Então, quando ele coloca aqui dois seres, colocando uma família, então esses dois seres podem gerar um filho biológico, ou esses dois seres podem adotar uma criança por não poderem ter filhos, ou por serem dois homens ou por serem duas mulheres. Não importa, são dois seres que estão se unindo para formar uma família. E o filho que é adotivo, aquele que não é biológico, ele é um filho também que houve o acerto no plano espiritual para vir, para ser filho, para formar aquela família. Nós vamos ver no livro E a Vida Continua exatamente esse acerto. O espírito vem e toma contato com o pai e a mãe que ele vai ter ali. Não são os pais biológicos. Ele tem contato com o pai e a mãe que vão adotá-lo. Por questões da história, quem lê o livro sabe, o mentor vai pedir a uma mulher doente, que o marido está morrendo, a uma mulher que tem muitas dificuldades, extremamente pobre, que já tem 4 filhos, que ela vai ter que doar, porque o marido está com tuberculose, ela está pegando também, ela sabe que vai ter que doar esses filhos. O mentor vai e pede a ela para gerar essa criança. E ela aceita, de bom grado. Ela gera essa criança é entregue a esses pais. E é com esses pais adotivos que o acerto foi feito no plano espiritual. O espírito vem antes de encarnar e passa alguns dias, né? Ele tem ali o contato com aquela mãe e aquele pai que serão os pais adotivos. Então, na adoção, não existe acaso, não existe coincidência. É um planejamento de acerto de aresta, porque ele precisava vir com eles para acertar, justamente porque essa mãe que ele vai ter agora foi ex-esposa dele. Esse pai que ele vai ter foi um grande amigo, né, que vai matá-lo por ser apaixonado pela esposa desse amigo. Então esse acerto ali, ele vem como filho deles para harmonizar, para acertar essas dificuldades dentro do lar, né? Dentro do lar, é na família, consanguínea ou não, porque ali no caso, para o plano terrestre, ele é um filho adotivo, mas ali o acerto são entre os 3, mesmo. E vínculos passados. Então, por isso que ele diz, na comunhão de 2 seres, para a organização da família, prevalece o compromisso de assistência não só de um para com o outro. Esses 2 seres que vão dividir a vida, que vão aprender um com o outro, vão crescer juntos. Perdão. E que vão construir uma família, seja ela biológica ou não. Perdão. Não possuímos ainda na Terra institutos destinados à preparação da paternidade e da maternidade responsável. Olha que o Emmanuel coloca, ainda não temos na Terra esses institutos para preparar pais e mães responsáveis. O que ele quer dizer? Teremos, com a evolução, com o crescimento, com o aprimoramento, nós teremos. Isso é muito interessante. Está nas entrelinhas dele aqui. Não possuímos ainda na Terra institutos destinados à preparação da paternidade e da paternidade responsáveis. A evolução e o aprimoramento das ciências psicológicas de hoje, porém, garantir-nos-ão no futuro semelhante evento. Vamos lembrar que o livro foi escrito nos anos 70 e que hoje, dentro da psicologia, nós temos muitas modificações, muitas coisas que já foram colocadas, muitas mudanças, muitos aprendizados. Então, uma hora nós teremos sim essa escola, esse aprimoramento para a educação de pais responsáveis. Nós temos hoje na evangelização, nós temos hoje no estudo do Evangelho, por isso que ele coloca aqui o Evangelho, capítulo 5 do Evangelho. Nós temos no estudo do Evangelho a preparação para sermos homens e mulheres, né? Cidadãos
homens de bem, homens como humanidade de bem. E, portanto, termos condições de sermos bons pais, boas mães. Identifiquemos no lar a escola viva da alma. É no lar que nós somos educados, é no lar que nós vamos educar. Não é na escola que os nossos filhos ou nossos netos receberão aprendizado, instrução para vivenciar a vida, para terem condições, para terem sustentação para enfrentar os percalços da vida, as suas provas e as suas expiações. É no lar. A escola vai dar instrução para uma profissão, para um trabalho. Vai dar instrução para poder exercer um trabalho remunerado. Mas a educação moral, e não a moral dos homens, a moral de Deus, a educação da natureza com N maiúsculo, né? As leis de Deus que estão na nossa consciência, o amor, a moral verdadeira, a moral de Deus que nós temos conosco, são esses ensinamentos que nós temos a obrigação de passarmos para os nossos filhos, para aqueles com os quais nós somos tutores. O espírito, quando retorna ao plano físico, vê nos pais as primeiras imagens de Deus e da vida. É interessante essa colocação aqui do Emmanuel. Por quê? Porque a criança vê no pai e na mãe sustentação, aconchego, amor, proteção. E é isso que nós sentimos em relação a Deus. E nós vamos ver o Emmanuel colocando aqui nessa sentença, nessa frase, a mesma coisa que o Freud coloca, só que com raciocínios e com intenções diferentes. Porque o Emmanuel está colocando aqui, isto é verdadeiro. A criança, ela vê no pai e na mãe Deus. Porque a criança, principalmente até a pré-adolescência, ela acha que o pai e a mãe estão certos em tudo, que são deuses, né? É a pessoa que sabe tudo, é a pessoa que vai protegê-lo, é a pessoa que vai ampará-lo, toda a sustentação dele está em pai e mãe. E isso é para ser assim mesmo. Né? O Emmanuel está colocando, é para ser assim. E nós vamos ver Freud colocando a mesma coisa, só que criticando a religião. Porque o Freud vai colocar que a criança vê no pai e na mãe deuses, né? Vê como um deus. E quando fica adulto, vai buscar na religião aquilo que ele tinha com o pai e mãe. Ou seja, ele vai buscar, como Freud era ateu, num deus metafórico, num deus utópico que não existe, colocações de Freud. Ele vai buscar nesse deus a proteção, a segurança, né? Que ele tinha com pai e mãe. Então ele fala que é uma transferência psicológica. A criança vê Deus no pai e na mãe, e quando ela cresce, ela vai buscar na religião um Deus, já que ela descobre que o pai e mãe são falíveis, o pai e mãe são pessoas como ele, que têm problemas e que precisam se aprimorar. O Emmanuel está colocando isso como uma coisa natural e um processo natural de aprendizado. O Freud coloca como uma crítica à religião. Então a gente vê a colocação do Emmanuel e a gente vê a psicologia caminhando, mesmo que seja por caminhos tortos, caminhando para aquilo que é verdadeiro, para aquilo que é importante. Eu vou repetir. O espírito, quando retorna ao plano físico, vê nos pais as primeiras imagens de Deus e da vida. Porque são os pais que vão preparar esse filho para a vida, para os percalços, para os amores e para as alegrias da vida. Na tépida estrutura do ninho doméstico, quer dizer, no calor, né? Naquela situação morna, né? Da estrutura do ninho doméstico, germinam-lhe no ser os primeiros pensamentos e as primeiras esperanças. Transmitindo para ele as noções de amor, mostrando para ele o aconchego, a proteção e o amor e o carinho dos pais, trazendo para ele os ensinamentos do Cristo, do Evangelho do Cristo, né, para que sejam colocados em práticas, educando verdadeiramente.
Não é aquele pai e mãe que vê na filha uma bonequinha e no filho um Mauricinho. A filha uma Patricinha, um filho... Não. É na mãe e no pai que vê e que conhece, tem a estrutura do entendimento da reencarnação, sabe que é um filho enquanto ele precisar de pai e mãe, mas que é um irmão, filho de Deus, que Deus nos coloca nas mãos para que possamos ajudá-lo a se aprimorar, a exercer as suas provas, a vivenciar as suas expiações e é digamos assim, uma missão, que todo pai e mãe é missionário, é uma missão que Deus nos concede, é uma missão que Deus espera que a gente se saia muito bem, porque nós teremos que dar conta da nossa verdadeira vida no plano espiritual, nós teremos que dar conta, teremos que responder pelo que fizemos com este irmão que Deus nos colocou nos braços como filho ou filha. Então, na tépida estrutura do ninho doméstico, germinam-lhe no ser os primeiros pensamentos e as primeiras esperanças, as primeiras noções de amor, os primeiros conhecimentos, né, as diretrizes, disciplina, organização. A responsabilidade de pai e mãe é muito grande, de tutor de uma criança é muito grande. Não lhe será, contudo, tão fácil seguir adiante com os ideais da meninice, de vez que, habitualmente, a equipe familiar se aglutina segundo os desastres sentimentais das existências passadas. O que o Emmanuel está colocando aqui? Não lhe será, contudo, tão fácil seguir adiante. Por quê? Porque, infelizmente, o pai e a mãe na família, né, ou os dois seres que se uniram ali para montar a família, trazem dentro de si os seus traumas, as suas, digamos assim, ideias utópicas e projetam no filho ou na filha. Trazem sentimentos do passado, às vezes de repulsa, de ódio mesmo, ou de paixão exacerbada, que não sabe lidar e não sabe controlar. Então é aquele pai que vai controlar a filha, que não pode nem respirar, nem olhar para o lado. É aquela mãe que vai controlar o filho, que não pode olhar para uma menina, não pode namorar, não pode tomar decisão. São os pais que botam o filho numa bolha, o filho não sabe tomar uma decisão, vai ser um adulto infantilizado. Vai ser um adulto temeroso, que não é capaz de tomar decisões sozinho, que vai ter medo de tudo, vai ter um sentimento de menos-valia, porque ele foi colocado pelo pai e pela mãe, que ele não tem capacidade para decidir nada. Então, o que o Emmanuel está colocando aqui dentro dessa responsabilidade é exatamente isso. Habitualmente, não são todos, mas infelizmente a grande maioria, a equipe familiar se aglutina, né? Se reúne segundo os desastres sentimentais das existências passadas. Como nós vimos no caso da mãe do André Luiz, que está trazendo o pai e as duas amantes dele. É um desastre da vida passada. Né? São acertos, ele vai ter que aprender a sublimar o sentimento que ele tem por essas duas meninas, que agora vão ser filhas. Ele vai ter que consertar o desastre da vida passada, onde ele, manipulando o sentimento delas, criou algemas que a gente vê ali no livro Nosso Lar, que elas duas estavam grudadas nele e eles estavam caindo, né? Eles estavam descendo ali no plano espiritual, e ela, para que ele não fosse para as furnas, ela reencarna e vai ajudá-lo e ajudar as duas meninas, ajudar as duas moças. Então é o que ele coloca aqui. Debitando-lhes, eu vou repetir. Não lhe será, contudo, tão fácil seguir adiante com os ideais da meninice, de vez que habitualmente a equipe familiar se aglutina segundo os desastres sentimentais das existências passadas, debitando-lhes aos componentes os distúrbios da afeição possessiva,
a se traduzirem por ternura descontrolada e ódio manifesto, ou simpatia e aversão simultânea. O que é a ternura descontrolada? É aquele pai e aquela mãe que são apaixonados pelos filhos, como eu estava comentando. Ou que, ai, que lindo, que bonitinho, vai criar um filho narcisista. Você é o melhor aluno, você é o mais bonito, tudo que aquilo que a criança faz, você que fez melhor. Você é perfeito. Ou aqueles sentimentos que vêm do passado, como ele coloca aqui, ódio manifesto. É aquele sentimento de perseguição. Você é burro, você não sabe fazer nada. Tudo que você faz não está certo. Vai criando um ser tímido, um ser medroso, principalmente com um sentimento de menos-valia, um sentimento de inferioridade muito grande. Vai criando, desde a infância, traumas naquele adulto que vai ter muita dificuldade para lidar com tudo isso. Porque este pai ou esta mãe está deixando aflorar. Ele não lembra da situação, mas ele tem um sentimento de raiva, de ódio, de vingança. Então fica perseguindo aquele filho ou aquela filha. Ou tem aquela paixão do passado, né? E fica com aquela ternura excessiva que quer ali manter aquele filho ou aquela filha com ele ou com ela, como uma posse, um sentimento de posse. Então é por isso que ele fala, né? Debitando-se-lhes aos componentes os distúrbios da afeição, aqueles distúrbios que vêm do passado, possessiva, né? Sentimento de posse, a se traduzirem por ternura descontrolada e ódio manifesto, ou simpatia e aversão simultâneas. Pais imaturos do ponto de vista espiritual comumente se infantilizam no tempo exato do trabalho mais grave que lhes compete no setor educativo. E em vez de guiarem os pequeninos com segurança para o êxito em seu novo desenvolvimento, no estágio da reencarnação, embaraçam-lhe os problemas, ora tratando as crianças como se fossem adultos, ou tratando os filhos adultos como se fossem crianças. Pais imaturos, né? Que se infantilizam. Eles vão tratar o filho como se fosse um coleguinha. Eles querem ser coleguinha do filho. Ou a mãe que quer ser coleguinha da filha, quer se vestir igual a ela e quer disputar um namorado. O pai que quer ser amiguinho do filho, né? Quer estar ali na turma com ele, quer viver a adolescência ou a maturidade ou a infância daquele filho. Não, o pai tem que ter o papel de pai, a mãe o papel de mãe, de educar, de transmitir valores, de colocar as rédeas da disciplina, do não, porque o mundo vai dar nãos com tapas, o mundo vai dar não com choque elétrico, e os nãos de dentro de casa são com amor, para que esse filho, essa filha, recebam os nãos dentro de casa e se formem, tenham estrutura, tenham resiliência para enfrentar os nãos tão doloridos e sofridos do mundo. Então, pais imaturos do ponto de vista espiritual, ou seja, pais que são infantilizados, que são ainda crianças, que ainda gostariam de reviver a infância ou gostariam de reviver a adolescência e querem fazer isso de novo com os filhos. Comumente se infantilizam no tempo exato do trabalho mais grave, quer dizer, na hora que o filho mais precisa dele, na hora que o filho precisa de educação, na hora que o filho precisa aprender disciplina, na hora que o filho precisa aprender a ter resiliência, a ter digamos assim, um modelo para que ele possa seguir. Então, no tempo exato do trabalho mais grave que lhes compete no setor educativo, e em vez de guiarem os pequeninos com segurança para o êxito em seu novo desenvolvimento no estágio da reencarnação, quer dizer, em vez de serem espíritos maduros, que estão ali ajudando aquele espírito irmão a se preparar para a sua nova jornada, né, para a sua reencarnação, as suas provas, a sua expiação, para a sua nova jornada, e embaraçam os problemas. Criam filhos
que ficam perdidos, que ficam ali completamente, às vezes, né, dentro de situações, por quê? Porque é aquele pai que trata, ou a mãe que trata o filho pequeno como se fosse adulto. Joga para ele problemas que ele não tem condições de entender nem de aprender. Ou pais e mães que tratam o filho adulto como se fosse uma criancinha. Essa geração canguru, filhos de 30, 40 anos, que a mãe leva a comida no quarto, prepara o café, passa a roupa, separa o que ele vai vestir, né? O pai está ali dando mesada, sem colocá-lo, né, com hombridade, com maturidade, vai se sustentar, vai pagar seu aluguel, vai comprar o seu carro, vai fazer a sua viagem com os seus recursos. Não. Criam ali um ser humano infantilizado. Então é isso que ele está colocando aqui, embaraçando-lhe os problemas. Em vez de ajudar aquele irmão na sua reencarnação, no seu processo de aprendizado, criam problemas para esse irmão que ele vai ter que lidar com esses problemas que os pais estão criando, para depois se estruturar, para depois enfrentar as suas provas. Isto vai ser cobrado desses pais. A hora que esses pais desencarnarem e refletirem naquilo que fizeram, vão ter um arrependimento, um sentimento de culpa tão grande. E nós vemos isso nos livros do André Luiz. Pais e mães, principalmente mães, mas a gente vê pais também arrependidos por terem passado a mão na cabeça, arrependidos por terem criado um ditadorzinho, um narcisista que não sabe lidar com a vida. E que no plano espiritual estão buscando ajuda para tentar reparar o mal que fizeram, aquele espírito que lhes foi entregue como filho. Por isso que ele diz, embaraçando-lhe os problemas, ora tratando as crianças como se fossem adultos, elas não podem assimilar aquilo que estão jogando em cima dela, ou tratando os filhos adultos como se fossem crianças, não impondo a eles disciplina e responsabilidades para que assumam as suas reencarnações. Estabelecido o desequilíbrio, né, a disfunção, e nós vamos ver, infelizmente, muitos lares disfuncionais, nós vamos ver jovens, adolescentes e adultos completamente desequilibrados. Então, estabelecido o desequilíbrio, irrompem os conflitos de ciúme e rebeldia. Né? Aquela mãe que tem ciúme do filho, aquele pai que tem ciúme da filha. Nós vamos ver Freud com o sentimento, né? O complexo de Édipo e de Electra. Os conflitos de ciúme e rebeldia, narcisismo e crueldade, que asfixiam as plantas da compreensão e da alegria na gleba caseira. Então, simbolizando a casa, o lar, como terreno, ali que tem que ter as plantas, onde os pais estão colocando as sementes, estão trabalhando, adubando, e as plantas têm que vir fortes. Em vez disso, não. Em vez, eles asfixiam, eles matam essas plantas, que eles teriam a obrigação de semear e de adubar e de deixá-las fortes. A semeadura, a colheita não é deles. É só ali a semeadura e o cuidado dessa gleba, né? E não importa, aqui a gente não está falando de estrutura financeira, nem estrutura de parede, nem estrutura de idade, né? Nós estamos falando de núcleos de afeição, de amor, de vontade de ajudar. Vai errar, vai errar. Mãe vai errar, vai errar. Pai vai errar, vai errar. Mas ele tem que ter a consciência tranquila que deram o seu melhor, que fizeram o máximo que podiam por aquele irmão que nesta encarnação está na condição de filho, mas que onde foi a amante ou o amante, o sócio, o amigo, o irmão, o pai, a mãe, e que nesta condição de filho nós ajudamos o máximo que pudermos ajudar para que ele assumisse as rédeas da sua reencarnação. Estabelecido o desequilíbrio, irrompem os conflitos de ciúme, rebeldia, narcisismo, como tem narcisista aí criado pelo pai e pela mãe, e crueldade.
Não foram passadas noções de fraternidade, de empatia, de amor, de ver criança pequena sendo cruel com os animais, porque não tiveram noções de amorosidade, que asfixiam as plantas da compreensão e da alegria na gleba caseira, transformando-a em espinheiral magnético de vibrações contraditórias, transformando aquele plantio, aquela semeadura, não em plantas, não em roseiras, não em lugares perfumados, né, gostosos, amorosos, mas em zona de espinho, em zona de dor, de conflito, transformando em espinheiral magnético de vibrações contraditórias, no qual os enigmas emocionais trazidos do pretérito adquirem feição quase insolúvel. Por quê? Porque traz os problemas do pretérito, mais os problemas criados no presente, fica uma situação insolúvel, que vai precisar de uma nova reencarnação, virem de novo como pais, ou virem como filhos ou netos desses filhos aos quais criamos tantos problemas. A gente não tem como vir como filhos deles, mas como netos, sim. E depois podemos, vindo como netos deles, nós podemos depois recebê-los de novo como filhos. E aí esse núcleo familiar, ele fica nesses atritos, né? Nós sabemos que o diamante só se lapida por diamante através do atrito, ele fica nesses atritos até se lapidarem. Mas tem atritos que podem ser evitados, né? Quando a gente entende o processo reencarnatório, a gente entende que os filhos são filhos da vida. Numa tradução livre, né, do poema do Gibran, os filhos são filhos da vida. São flechas atiradas ao longe, da qual você é somente o arqueiro. Os filhos são filhos da vida. Nós temos que ajudá-los e prepará-los para a vida, porque são irmãos nossos que estão voltando para acertos do passado. Então, se eu já tenho acerto do passado, eu tenho que evitar ao máximo criar novas dívidas, criar novos problemas. Que essa nova união seja de amor, seja de companheirismo, de ajuda mútua, para que possamos crescer juntos. Decorre daí a importância dos conhecimentos alusivos à reencarnação. É óbvio, porque quanto mais conhecimento nós tivermos sobre a reencarnação, né, sobre os ensinamentos do Cristo, busqueis a verdade vos libertará. Onde estiver o teu tesouro, lá estará o teu coração. Entendendo os ensinamentos do Cristo, passando os ensinamentos do Cristo para aqueles que convivem conosco, mais capacidade de evolução nós teremos, porque nós evoluímos em grupo. É nessa família karma, é nesse grupo kármico, né, nesse grupo da família espiritual, que nós vamos encarnar, reencarnar e reencarnar para acertarmos, nos estruturarmos para crescermos juntos. Então decorre daí a importância dos conhecimentos alusivos à reencarnação nas bases da família, com pleno exercício da lei do amor nos recessos do lar, para que o lar não se converta de bendita escola que é uma escola para todos nós, em pouso neurótico, albergando moléstias mentais dificilmente reversíveis. Não são só aquelas moléstias de esquizofrenia, psicopatia, neuroses profundas, não. Nós estamos falando aqui de complexo de Édipo, de Electra, de sentimentos de inferioridade, de timidez excessiva, de medos excessivos, de rancores, de mágoas excessivas, né? Sentimentos que ficam irreversíveis. Não tem, nessa encarnação não tem como consertar, vai precisar de uma outra. Eu vou repetir este final. Decorre daí a importância dos conhecimentos alusivos à reencarnação nas bases da família, com pleno exercício da lei do amor nos recessos do lar. O lar é para que se exerça, se aprenda a amar, que se doe,
diz que se doe plenamente para aqueles que nos veem como filhos, sejam biológicos ou não. Para aquele a quem nós assumimos como companheiro ou companheira. Nós temos que nos doar ao máximo, servir ao máximo, fazer o nosso melhor. Para a hora que a gente voltar para um plano espiritual, consciência tranquila. Eu dei o meu melhor, eu fiz o meu melhor, errei. Mas errei querendo acertar, fazendo o meu melhor, com a consciência tranquila. Para que o lar não se converta de bendita escola que é, em pouso neurótico, albergando, porque vira ali um teto, um albergue, onde espíritos que às vezes até se odeiam mutuamente, um quer matar o outro quando não mata literalmente, albergando moléstias mentais dificilmente reversíveis. E aí nós vamos ver pai que mata filho, filho que mata pai, que mata mãe. Vamos ver, infelizmente, pai que estupra filha. Nós vamos, ou filho. Nós vamos ver colocações que estão muito mais relacionadas com o passado do que o presente. Mas nós reencarnamos juntos justamente para acertar essas diferenças do passado. E às vezes não consegue, elas ficam muito difíceis. E a gente precisa até manter distância para que as coisas não piorem. Mas a gente tem que ter essa consciência do cuidado. Eu estou mantendo uma certa distância do meu pai e da minha mãe por serem relacionamentos abusivos, mas eu vou cuidar deles. Eu sou grata, infinitamente grata por eles terem me aceito como filha ou como filho, dado a oportunidade da minha reencarnação. Eu estou afastada de um filho ou de uma filha por um relacionamento neurótico, por situações que eu não consegui acertar, por sentimentos de amor excessivo, de paixão, de sexo mal trabalhado, sentimentos que eu não consegui sublimar de vidas passadas, ou por ódio, mágoa que eu não consegui sublimar de vidas passadas. Eu mantenho uma certa distância de um filho ou de uma filha, mas o amor, o carinho, a gratidão a Deus por ter me dado a oportunidade de me reconciliar com aquele irmão. Essa consciência nós temos que ter. Isso tem que ser muito profundo em cada um de nós. Para isso que nós reencarnamos juntos. Para isso, a escola, que é o lar. O ambiente familiar, que é a grande escola, né? E a grande lapidação, diamante com diamante, é a grande lapidação de todos nós. No nosso próximo estudo, nós vamos ver a energia sexual. Até lá!